Aleluias. Bom dia, irmãos. Pai do Senhor. Todos tiveram a noite abençoada aí? Aleluia. Abra sua Bíblia aí, por favor. Salmos 90. Salmos 90. Deixa ele aberto aí, tá? Feriado prolongado e um feriado diferente, né? Estamos aí nesse período carnaval. É um período que a igreja, nós precisamos estar bem atentos. Você, serva de Deus, precisam estarem atentos aí. É um momento onde os demônios já estão soltos, né? Já soltaram eles. E com esse período do carnaval, aí eles têm mais liberdade e autoridade para agir, porque, lamentavelmente, é de praxe, né? Que a maioria dos prefeitos peguem a chave da cidade, passe para o chefe lá. E aí, em outras palavras, estão dando liberdade para os demônios agirem na nossa cidade. E com isso, muitos roubos, muitos furtos, muitos estupros, muitas moças se engravidam, assaltos, enfim. O diabo faz exatamente aquilo que ele sabe fazer melhor, que é matar, roubar e destruir. Por isso nós precisamos, como igreja, não aceitar isso como normal, não entender isso como algo que é normal. Nós temos que lutar contra tudo isso. E por incrível que pareça, irmãos, a única forma que nós temos de lutar contra isso não é você ir para as redes sociais e falar um monte de asneiras, porque isso não vai resolver nada. Só vai gerar mais conflitos e confusão. A melhor forma que nós temos para resolver isso é estarmos em oração contínua, né? Essa é a nossa forma, é a nossa arma que nós temos. Orar, clamar, adorar, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor possa usar de bondade a nosso favor, né? Porque o pecado do ser humano faz com que tantas tragédias tenham acontecido, né? Seca em um lugar, tempestade em outros lugares, enfim, tudo isso é resultado do nosso pecado. Mas aí tem que sempre achar uma desculpa para essas coisas, né? Desmatamento ali, não sei mais o que ali, não sei mais o que acolá. Nada disso, irmãos. Tudo isso é resultado do nosso pecado, da nossa falha, da nossa transgressão e da nossa iniquidade. É isso que tem ferido Deus, é isso que tem entristecido o coração de Deus, e é isso que tem feito com que o mal venha sobre nós. Por isso nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos buscar a face do Senhor continuamente, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus nos poupe da maldade do ser humano, para que Deus nos poupe do seu juízo, né? Porque um outro detalhe que precisa ser bem esclarecido é que o Deus é amor, sem dúvida alguma, isso é fato, mas eles esquecem que Deus também é justiça, né? Que Deus não permite ser escarnecido, ser zombado, né? E o ser humano está zombando de Deus, né? Zombando de Deus. Só falta agora, após esse carnaval, arrumar outra cepa aí e começar a trazer dano para o povo. Mas até no carnaval não tem doença, não tem problema, não tem nada, né? Por isso nós precisamos clamar ao Senhor.
pedir que Deus tenha misericórdia de nós, de forma sobrenatural, tá? Então, você pai, você mãe, esteja intercedendo pelos seus filhos, estejam clamando a Deus pelos seus filhos, sobretudo se forem crianças, para que Deus nos ajude. Falar em criança, nós estamos aí com a Estherzinha, né? Filha do pastor Pablo e pastor Juliana. Ela está internada com pneumonia. E por ela ser uma criança especial, parece-me que tentaram pegar a veinha dela lá, acho que 9 vezes, não conseguiram. Assim, enfim, uma situação muito complicada. Nós vamos fazer um clamor para Esther agora, para que Deus entre com providência nessa criança, para que Deus traga a cura que essa criança precisa. Enfim, só Deus pode agir. Vocês podem dizer comigo: Senhor Jesus, visita a Esther. Nós abençoamos a vida dessa criança, em nome de Jesus. Ok? Está com a Bíblia aberta aí? Salmos 90. Não sei se você sabe, mas o Salmos é o livro mais lido de toda a Bíblia, né? E é óbvio que tem os livros, tem o salmo mais... Alguns salmos que pessoas têm ele em casa, bem amarelinho, com a Bíblia aberta, e esses salmos ficam lá abertos com coisa que vai resolver alguma coisa, né? Eu me lembro uma vez, num momento muito dramático que eu passei em expulsar o demônio de uma pessoa que estava do meu lado disse: eu sei como é que esse demônio vai sair. Coloca a Bíblia na boca dele e ele vai sair. E isso ele fez, mas o demônio não saiu, ficou mais nervoso o demônio, né? Ele mastigou a Bíblia todinha, comeu a Bíblia, né? E ficamos lá envergonhados, porque com coisa que o diabo, mastigando aquela Bíblia, ela vai resolver alguma coisa. E é bom que você saiba que a Bíblia aberta na sua casa não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Certo? Isso é fantasia. Você tem que usar a palavra, aí sim. Se você pega a palavra que está ali e obedece e cumpre de forma correta, aí faz diferença. Certo? Aí faz diferença. Fora isso, esquece. Né? Então, nós temos aí salmos inéditos, né? Que Salmo 23, Salmo 91, em via de regra, são salmos que vivem aberto na sala, no quarto, no escritório de muitas pessoas. Com coisa que o diabo não conhece a Bíblia. Ele conhece, gente. Ele sabe. Dos 1.189 capítulos e 31.173 versículos, o diabo conhece todos os capítulos, ele conhece todos os livros, ele conhece todos os versículos, ele sabe todos de cor. Nós que não sabemos, não é? Mas ele sabe tudo, ele conhece tudo. Agora, o que vai fazer diferença? É a forma como você lida. Você está disposto a obedecer a palavra? Você está disposto a cumprir aquilo que está escrito? Aí vai fazer diferença na sua vida. Então, o livro dos Salmos é o livro mais lido. Por que ele é o mais lido? Porque tem tudo a ver com a gente, né? Você vai ver que homens escrevendo salmos, homens como nós, que demonstrando fraquezas, demonstrando dificuldades. Você vai pegar aqui, por exemplo, um Asaf falando que está com inveja, né? O seu vizinho prospera e o cara é ímpio e o cara está prosperando. E ele fica confuso com aquilo deixa ele confuso. Mas no desenrolar do texto, você vai descobrir o que ele chega à seguinte conclusão. O que está acontecendo com essa televisão aí em cima, hein? Tá vendo aí? É falar em diabo, ele manifesta. Tá? Mas se preocupa não, tá? Fique em paz, aqui não vai afetar você não. Aí você vai ver no capítulo
Asaf lá no final dizendo: o caminho do ímpio é escorregadio, né? Mas o caminho do justo é diferente. Por quê? Porque o diabo, a sua ação maior é enganar as pessoas, é fazer com que as coisas, tudo dê certo para você, para que você não tenha necessidade de buscar Deus. Só que tudo é engano. Imagina uma pessoa presa com as grades, a porta daquela cadeia aberta, mas o cara está preso. Mas vai chegar a hora que essa porta vai ser fechada. Assim o diabo age na vida de muitas pessoas. O cara não tem problema, o cara não enfrenta dificuldade financeira, às vezes ele não enfrenta problemas na área da saúde, e com isto ele tem a sensação que ele não precisa de Deus. Certo? E isto é um engano. É um engano. Aí ele olha para a vida de um outro, que talvez seja cristão, o cara está numa luta tremenda, né? Uma dificuldade medonha, o trem não para, é problema dali, é problema de todos os lados, mas ele está buscando a Deus o tempo todo. O que o diabo quer que você entenda e que você comece a perceber que você não tem necessidade de Deus, está tudo certinho, olha. A família está legal, a saúde está bem, as finanças estão tudo bem, por que eu preciso de Deus? Mas é engano, é um engano muito grande, e nós temos que estar atentos quanto a isso. Então você vai ver no livro de Salmos homens normais, homens comuns, falando de problemas os mais diversos possíveis, enfrentando dificuldades as mais terríveis, né, expondo a sua humanidade. Porque é um outro problema que às vezes o ser humano tem, é de querer esconder algo que está muito visível. O cara está cheio de problema e todo mundo sabe, mas ele está iludindo a si mesmo. Então não é bem assim. Por exemplo, alguns homens falaram sobre os salmos. O monge Basílio Magno, do século IV, disse: os salmos são um compêndio de toda a teologia. Lutero, século XVI, diz: os salmos são uma mini-bíblia e o sumário do Antigo Testamento. Melanchthon, na mesma época de Lutero, diz: a mais elegante obra existente do mundo. Olha o que esse cara falou sobre os salmos. A mais elegante obra existente do mundo. E não tem nada mais bonito, não. Você vai ler os salmos, você fica maravilhado de ver. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Que canções maravilhosas, que palavras, muito lindo. João Calvino, em 1557, ele fala o seguinte: que os salmos são a anatomia de todas as partes da alma. Aleluia! Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Isso é muito bonito. Agora, esse Salmo 90, o que ele nos ensina? Foi escrito por Moisés. Primeiro, você pode dizer comigo: conheça o Senhor. Outra vez, é importante, é de suma importância para nós. De um modo geral, de uma maneira geral, a maioria dos cristãos não conhece verdadeiramente o Senhor. Você já ouviu falar de Deus. Talvez você pensa que conhece Deus, mas ainda não conhece. Por quê? Em função das circunstâncias que você vive, em função das ações que você tem no dia a dia, em função da sua rotina de vida, você vai descobrir que você não conhece Deus como precisaria conhecer. Não conhece. Versículo 1 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio ao longo das gerações. Olha o que os caras estão falando, o que Moisés está falando aqui. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio ao longo das gerações. O cara reconhecendo Deus ao longo das gerações. Estamos falando aqui de um período de 430 anos que Israel estava sob o jugo do Egito.
Mas ainda assim o cara consegue ver antes disso o que Deus fez. Certo? Ele consegue lembrar de Deus. Ele consegue mencionar Deus ao longo das gerações, o que Deus fez. Não é? Coisa que de repente a maioria de nós não conseguimos agradecer pelo alimento de ontem, pelo dia de ontem, pelo dia de hoje. As pessoas levantam de qualquer jeito, vivem de qualquer jeito, agem de qualquer jeito, não conseguem perceber que essa gratidão é fundamental. Versículo 2: antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo de eternidade, tu és Deus. Olha que coisa maravilhosa. O cara exaltando o Senhor, exaltando a Deus. Isso é conhecer Deus, gente. Não é apenas aquela coisa ritual, aquele ritual que muitos têm, de fazer aquela oração ajustadinha e pronto. Não. É coisa de relacionamento, é algo muito maior, é algo muito mais importante para nós, né? Olha o que diz aqui o versículo 3: fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes. Então, que coisa linda. Salmos 90. Primeiro, conheça a Deus. Eu coloquei aqui, muitas igrejas estão diminuindo o evangelho para conseguir membros. Você provavelmente terminará com uma multidão, mas não com uma igreja. Essa semana eu estava ouvindo uma pessoa aqui da nossa igreja, ele comentando para mim que tem uma igreja aqui em Goiânia, que agora o pastor da igreja resolveu adotar o credo. Termina o culto, eles vão rezar o credo. Ave Maria não vai demorar muito, né? Mas as igrejas evangélicas leiam o Pai Nosso, oram o Pai Nosso. Não, nós não oramos o Pai Nosso. Ali não é uma expressão, o Pai Nosso não é uma expressão de oração, não é uma oração, é uma receita de como se faz uma oração. É diferente. Fomos ensinados errado. Reza o Pai Nosso que as coisas vão acontecer. Não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Certo? Então fomos ensinados, instruídos de forma errada. Ali é uma receita. Como eu devo fazer? Primeiro, Pai Nosso que estás no céu. Eu preciso fazer o quê? Adorar o Senhor. Reconhecê-lo na sua essência. Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos quem nos ofendeu. Outra coisa, ele ensinando você. Qual é a forma de Deus perdoar os seus pecados? Quando você perdoa o outro. Pronto, acabou. Se no seu coração há ira, há ódio de alguém, se no seu coração existe falta de perdão de alguém, fatalmente você não vai receber o perdão da parte de Deus. Quer dizer, e quando você lê apenas o Pai Nosso, você, fazendo daquela leitura a sua oração, ela não faz sentido. Como é que ela passa a fazer sentido? Quando você pega a beleza do que está escrito ali, a riqueza do que está escrito ali, e começa a aplicar na sua vida. Adorar o Senhor, perdoar os pecados, perdoar quem te ofendeu, e entender que a sua ansiedade do pão de amanhã vai atrapalhar o seu presente de hoje. Você está preocupado com amanhã, quando na verdade você precisa preocupar com agora, é hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã é uma incógnita. Nós nem sabemos se vai existir amanhã. Quem é que prova isso? Certo? Então o que eu tenho que fazer? É Ele me ensinando como eu tenho que viver o hoje. Agradecer a Deus pelo pão de hoje. E não preocupar com o de amanhã. Então você consegue compreender o que nós estamos vivendo aí fora? Que nível estamos vivendo aí fora? E o que é isso? Pessoas, líderes
que de verdade, de fato, não sabe quem é Deus. Irmãos, o Evangelho é coisa muito simples. É tão simples que, lamentavelmente, muitos homens, dizendo ser homens de Deus, eles estão achando que, pela simplicidade do Evangelho, eles querem aumentar alguma coisa. Aí eles aumentam problema para um, aumenta pecado para o outro, aumenta dificuldade para o outro entrar no reino de Deus. Você acredita que, de repente, nós estamos muito mais propícios a impedir que as pessoas conheçam a Deus do que trazê-las para Deus? Pela forma como a gente vive, pela forma como a gente age? E o cristianismo não tem nada disso, irmãos. Olha que a igreja está procurando métodos melhores. Deus está buscando homens melhores. Tem algum problema buscar métodos melhores? Não. Mas qual que é o propósito de Deus? Buscar homens melhores. Esse é o sonho de Deus, trabalhar com pessoas melhores. Para quê? Para que nós possamos fazer diferença. A correção é a proteção antes da próxima tragédia. No Velho Testamento, melhor, na igreja primitiva, a igreja, de um modo geral, se alegravam com as correções. Eles louvavam a Deus pelas correções. Eles sentiam cuidados pelas correções que tinham. Hoje, a maioria das pessoas que se corrigem, eles mudam de igreja, eles não mudam de vida. Na igreja primitiva, a correção levava as pessoas a mudarem de vida. Hoje a correção faz com que as pessoas mudem de igreja. Não, aqui é muito duro, aqui não funciona assim não. Né? O pastor é muito duro, fala muito pecado, fala sobre demônio demais da conta, aqui não dá certo não. Porém, grava isso, a correção é a proteção antes da próxima tragédia. A tragédia, aprenda isso, dói mais do que a correção. Sabia disso? A tragédia dói mais do que a correção. Por isso nós precisamos de correção. Sermos instruídos acerca da vida que nós estamos vivendo. Se você não conhecer de fato o Senhor, você não vai entender essas coisas. E vai levar uma vida de qualquer jeito, achando que está servindo a Deus, achando que conhece a Deus, mas não conhece. A beleza do cristianismo está na sua simplicidade, está nas suas verdades, que são incontestáveis, está nas coisas mais simples que Deus faz e que você faz no decorrer da sua vida. Isso é maravilhoso, não tem nada mais maravilhoso do que isso. Conheça Deus, procure conhecer o Senhor. Gaste tempo com a presença de Deus, em buscar a presença de Deus. Seja cuidadoso, seja muito cuidadoso. Cuidado com o que você tem ouvido aí fora. Cuidado com o tempo que você gasta para ouvir determinadas pessoas da internet, que vai gerar confusão na sua mente, vai gerar perturbação na sua mente. Seja cuidadoso. A base do Evangelho é a simplicidade. Amor, perdão, nossa, muito simples. Segunda coisa interessante que está dentro desse Salmo 90, você pode dizer comigo, tomar conhecimento da brevidade da vida. Olha o que o salmista diz aqui. Para ti 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Olha o que o salmista está dizendo. Para Deus 1000 anos é como breves minutos da noite. Estou falando de 1000 anos, hein? Mas para Deus. Versículos 5 e 6. Arrastas as pessoas como uma enchente. Elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã. Pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Versículo 12. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Olha o que esse cara está falando, irmãos. Ajuda-nos a entender como a vida é o quê? Breve. Então nos ensina a viver com sabedoria.
Então entenda uma coisa, a vida é muito breve. É tudo muito breve. Tudo passa assim, ó, muito rápido. Certo? Você tem que curtir agora, o hoje. E sem estresse. Viva da melhor forma possível. Curta as pessoas que você mais ama. Faça isso. Eu peguei uma foto da minha filhinha, Jessiquita. Né? Essa semana eu estava olhando a foto dela. E aí a minha mulher falou assim, nesse dia ela estava com febre. Foi na casa da minha mãe. Né? Aí, passa um pouquinho, ela chega lá em casa com a minha neta, da mesma idade. Falei, gente, olha aí, como passa tudo muito rápido. Então, o salmista aqui está dizendo o seguinte, olha o que ele fala. A ideia aqui, para a gente extrair do texto, você precisa tomar conhecimento da brevidade da vida. Seja cuidadoso. Cuidado. Você precisa saber que a vida não é uniforme. Não é linear o tempo todo. Não é, irmão. Se fosse, a vida perderia o sentido. Imagina você saber que daqui a 10 anos, a sua vida vai ser do mesmo jeitinho, igualzinho. A gente morreria de tédio. Então a vida não é uniforme. Não é linear. Tudo muda muito rápido. Os tempos mudam. Certo? As coisas mudam. Alguns anos atrás, só para você ter uma ideia como é que a vida faz, né, com a gente. Alguns anos atrás, eu chegava aqui em Goiânia, para ser preciso, em julho de 74, de mudança para Goiânia. E aqui na Avenida Anhanguera, onde tem aquele posto ali, ó, da BR, era um ponto de rodoviária. Ponto de rodoviária. Não era? Aí nós descemos, nós chegamos de madrugada, mas a minha mãe, nós viemos de Pires do Rio, e descemos a rua 208. Essa rua aqui, ó. Para a casa do meu tio, que morava ali. Logo embaixo. E tinha um ferreiro aqui, ó. Isso parece que foi ontem, mas já faz alguns dias. Certo? Tudo mudou. Né? Eu jogava peão, brincava de peão na Avenida Independência. Você sabe o que é peão, varão? Não sabe. Sabe, né? Mas já brincou? Não. Eu não sabe. O negócio é Transformers, é jogo de celular. Então, eu jogava peão na Independência. Para você ver, vai jogar peão na Independência, você morre, você é atropelado. Então, custava passar um carro ali na Independência. Ali na Independência tem um supermercado que chama União. Está lá até hoje, com a mesma cor. Eles não mudaram. Do mesmo tamanho. Aquilo lá é resistência mesmo, de mudança, de transformação. Então, a vida, irmãos, é cheia de surpresas. Sim ou não? Umas boas e outras ruins. Certo? O bom de viver a vida é a gente saber que o amanhã eu não tenho nenhum controle dele. Mas está totalmente no controle de Deus. E esse é o segredo, grava isso. Esse é o segredo de você vencer toda a ansiedade. É saber que o amanhã, quem está no controle dele é Deus, e eu e você, nós não temos controle nenhum do amanhã. Se nós não temos controle nenhum do amanhã, para que eu vou ficar ansioso? Certo? Você pode estar a um passo de um acidente grave, mas você pode estar a um passo de uma situação que pode mudar a sua vida.
mudar a sua história para sempre. Aleluia. É assim que funciona, certo? A vida funciona assim. Por exemplo, uma mensagem no celular que você recebe, um telefonema, uma decisão judicial, uma resposta de um emprego, a venda, a compra de algo, tudo isso pode ser determinante para mudar a sua história. E tudo isso está no controle de Deus. Tudo isso está debaixo do controle do Senhor. Isso acontece com pessoas todos os dias, sim ou não? Todos os dias. Todos os dias. Eu me lembro uma vez, eu tinha um escritório de contabilidade, foi um cliente meu lá, né, ele tinha uma empresa de adubos. Ele chegou logo cedinho, me ligou, precisava estar lá cedo. Eu atendi lá, era mais ou menos umas 8 da manhã. Um rapaz de 24 anos, 25 anos, novo, bonito, recém-casado, uma empresa maravilhosa, as coisas acontecendo. E ele estava numa manhã, numa alegria. Ele sai do meu escritório, na Avenida da Anhanguera, pega ali para ir para o Balneário Meia Ponte, ele atropela um cavalo e morre na hora. Morre na hora. Então você percebe como é que funciona a vida? Você está a um passo de uma tragédia, mas você pode também estar a um passo de uma grande bênção, que pode mudar a sua vida. E o que eu tenho que fazer? Meu coração tem que estar diariamente alinhado com o Senhor. Alinhado, arrumadinho, porque é isso que vai fazer diferença. Ninguém pode controlar o futuro. O que eu posso fazer? Controlar as minhas emoções. Isso eu posso. Nós somos incapazes, impossível de controlar o futuro. Mas você pode controlar suas emoções. Sabe para quê? Para você viver melhor. Para você dormir, para você descansar, para você relaxar, para você não viver estressado, não adoecer. Isso tudo faz diferença. O que significa controlar minhas emoções? Como eu lido com a minha mente, certo? Como eu lido com os meus olhos, como eu lido com os meus apetites, sejam eles na área sexual, financeiro, relacionamento, interpessoal, intrapessoal, alimentação. Isso sim significa controlar as minhas emoções. Então você tem autonomia e autoridade para isso. Você controla o que você vê. Você controla o que você quer fazer. Você precisa disto. E meus pensamentos, às vezes eu não tenho controle sobre ele no momento que eu penso alguma coisa que não é legal. Mas eu tenho controle sim, de não deixar que esse pensamento ruim persista aqui na minha mente. Eu posso. Em outras palavras, eu não tenho como impedir um pássaro sobrevoar minha cabeça, mas eu tenho como impedi-lo de fazer ninho aqui. Aí eu posso, aí eu tenho. Então, isso significa controlar as suas emoções. É o mesmo que você controlar a sua mente. Você decide o estilo de vida que você quer viver, a maneira que você quer viver. Faz diferença. Vivendo a cada dia com frustrações e vitórias, com conquistas e fracassos. Isso faz parte da nossa vida, irmãos. Isso é você aprender a viver, né? A viver com vitórias, a viver com derrotas, a viver com fracassos, a tirar proveito de tudo isso no dia a dia. No dia a dia, tudo isso você tem que aproveitar e aprender. E há muitas coisas boas por trás do fracasso. Há muitas coisas interessantes por trás de cada derrota que a gente tem no decorrer da vida. Eu só preciso saber como tirar proveito disso. E não ficar fitando os meus olhos só no fracasso. Não, tem coisas boas.
Saiba de uma coisa, ninguém é descartável para a salvação, ok? Ninguém. Mas você pode ser descartável sim, para o propósito de Deus. Para o propósito de Deus, você pode ser descartável. A menos que você decida fazer a coisa certa. Isso depende de você. Isso faz toda a diferença. Homens vivem ansiosos para melhorarem suas condições. Porém, nós precisamos aprender a melhorar a nós mesmos. Você quer ter uma vida melhor nos negócios, na família, você quer ter uma vida melhor em tudo que você faz, porém, você precisa aprender a melhorar você mesmo. Sabia? Todos os dias, você tem que fazer investimento, faça em você. Faça investimento em você. Cresça, melhore, torne sua mente melhor, se prepare melhor para a vida. Certo? Estude, leia, ore, gaste tempo com o Senhor. Procure conviver com pessoas melhor do que você. Sabe? Pessoas que podem agregar valor na sua vida e não apenas subtrair de você. Certo? Pessoas podem levá-lo para cima como pode puxá-lo para baixo. Vai depender de você. Olha o que esse cara fala, George Eliot. Nunca é tarde demais para ser aquilo que você deveria ser. Ah, mas já passou o tempo. Não, passou não. Você talvez perdeu muito tempo na vida, mas nunca é tarde demais para você ser exatamente aquilo que Deus planejou que você fosse. Talvez no decorrer da vida, o diabo conseguiu distrair você. Talvez no decorrer da sua história, o diabo parou você. Né? Até mesmo jogou você no chão, mas não significa que você tem que continuar prostrado. Não significa que você tem que continuar ali daquele jeito. Eleanor Roosevelt, nada e ninguém pode mantê-lo caído, a menos que você decida a não se levantar mais. Então, sabe o que significa? Significa que uma tragédia, um problema que você enfrenta na vida, um desemprego, uma frustração, seja com quem for, não significa o fim da sua vida. E palavras de ninguém, falas de ninguém mantêm a sua vida pior do que é. Não. Ela fala bem claro isso aqui. Nada e ninguém pode mantê-lo caído, a menos que você não levante mais, não queira levantar-se mais. Então, o que as pessoas falam de você, o que elas dizem de você, não decide quem você é. Apenas decidem quem elas são. É diferente. Certo? E aí você vai viver chorando, choramingando, lamentando, porque fulano, Beltrano... Não, esquece, gente. Pelo amor de Deus, ó. Vamos amadurecer. Certo? Isso aí é importante para a nossa vida. Isso é uma questão de saúde mental. Sabe? Ninguém é obrigado a amar você, ninguém é obrigado a gostar de você, ninguém é obrigado... Não, ninguém. Absolutamente ninguém. Agora, você não é exatamente aquilo que as pessoas querem que você seja. Sabe por quê? Porque você é único. E você tem um Deus extraordinário para fazer diferença na sua vida. Outro ponto importante aqui, trate seus pecados ocultos. Versículo 8. Tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vês todos eles. Você acha que você pode esconder o seu pecado para o seu marido, para a sua esposa, para o pastor, para quem quer que seja, mas você acha que você esconde de Deus? O que você acha? Não. O que eu tenho que fazer? Expor para Deus. Colocar isso para Deus. Né? Porque até mesmo se muitos de nós que estamos aqui, tanto marido como esposa, se nós formos contar os nossos pensamentos para elas, vai dar divórcio um atrás do outro. Né? Então, fica calado, fala para Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Essa cabeça aqui é um problema, Senhor. Me ajuda. Tem misericórdia de mim, Senhor.
Olha o que Provérbios diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Segredo, confessar. Segredo, falar para o Senhor: olha, está aqui, Senhor. Está aqui. Isso aqui, irmãos, é um negócio muito sério. Né? Eu olho todo mundo aqui, ó, rosto, mas não dou conta de ler a cabecinha da turma, não. Tem muita loucura aí, tem muita gente doido, tem muita gente perturbada. Ri, mas é um poço de problema. Certo? Nesses anos de vida que eu tenho aí, ó, você se surpreende com coisas que você fala assim: meu Deus do céu, eu achava que eu era doido, mas ó, tem uns pior do que eu aí. Sabe? Então você tem que trabalhar isso aqui, ó. Por isso que a nossa mente tem que ser cativa ao trono de Deus, para que Deus possa policiar-nos, Deus possa cuidar de nós, Deus possa fazer: ei, calma, é assim, tá? Deus possa nos conduzir. Escuta isso aqui: uma uva amassada vira vinho, azeitona amassada vira azeite, rosa amassada vira perfume, trigo amassado vira pão, joio amassado vira veneno. Joio amassado vira veneno. Então, você precisa saber o que está aí dentro dessa cabecinha. Se você for um joio, a hora que Jeová amassar você, você vai virar veneno. É o que acontece, não é assim que acontece? Você está convivendo com pessoas, sobretudo o joio que parece muito com trigo, a hora que você amassa ele, a hora que você prova ele, o bicho vira veneno. E a gente precisa ser cuidadoso quanto a isso. A provação tem um propósito: mostrar quem realmente nós somos por dentro, o que está saindo verdadeiramente de cada um de nós. Por isso que Deus nos prova. A provação tem esse propósito, de Deus descobrir o que tem dentro de cada um de nós. Aleluia? Então, se você está sendo provado, é porque Deus quer saber o que tem dentro de você. Se você for uma uva, vai sair um bom vinho. Se você for uma azeitona, vai sair um bom azeite. Se você for um trigo, vai sair um bom pão. Se você for uma flor, você sairá um bom perfume, uma rosa, um bom perfume. Mas se você for um joio, vai sair veneno. E esse veneno vai matar. Então, isso é muito importante. Você está hoje onde os seus pensamentos o trouxeram, e estará amanhã aonde seus pensamentos vão te levar. Por isso você tem que trabalhar a sua cabecinha. Ok? Ninguém está bem à toa, e ninguém está mal à toa. Não. Você pode até se condoer com o problema, o fracasso, a dor da pessoa. Mas esse negócio de coitadinho não existe, não. Não tem, não. E com essa brincadeira, eu já levei tanto chumbo. Você não tem noção. Porque, na maioria das vezes, você quer pegar a dor da pessoa, ela está sendo provada, porque Deus está querendo extrair, talvez, um azeite dela, e aí você vai, atravessa na frente, e lambada vem para cima de você. Vem. Então, quando você ver alguém passando por uma prova, ore antes, calma, espera, não vai atravessar na frente, não. E com isso, pessoas perderam cartão de crédito, com isso, pessoas perderam cheque, com isso, pessoas perderam conta bancária, com isso, pessoas perderam patrimônio. Sabe por quê? Porque se condoeu com alguém que estava sofrendo, sem observar, sem pesquisar a causa daquele sofrimento. A causa daquele sofrimento foi coisas erradas que a pessoa fez. Coisas que não deveria ter feito, e aí você não está sabendo do negócio, atravessa na frente e vai ter problema. Vai. Certo?
Outra coisa importante, os nossos pecados são gerados aqui na nossa mente, mas eles são consumados no nosso coração, aqui no nosso coração. Aqui eles são gerados, através da concupiscência dos olhos. Você vê as coisas, deseja, tal, você vai tramando, trabalhando aqui na sua cabeça, tal, e daqui a pouco, se descer para o coração, já era. E você precisa estar atento com isso aí de forma maravilhosa. Outra coisa importante que você precisa gravar no seu coração, isso é fato, o que nos mata não é o que você come, sabia? O que nos mata é o que está nos comendo. Certo? Porque a Bíblia deixa isso claro, que você come, você joga fora. Mas o que está te comendo por dentro? Se é um pecado oculto, esquece. Enquanto você não confessar, você não vai sarar. É esse pecado oculto que está te comendo, que está destruindo você, que está acabando com você. E não basta palavras bonitas de efeito falar para você aqui, não. Deus é grande, Deus é bom, nada disso. Certo? Deus é extraordinário, ok, tudo isso é verdade. Mas se você não aprender o caminho que você tem que pegar, não vai resolver seu problema. E o caminho chama-se confissão. Confissão. E último ponto, clame pela bênção de Deus sobre a sua vida. Versículo 13, ó Senhor, volta-te para nós, até quando te demorarás? Tem compaixão dos teus servos. Olha que Moisés falando. Versículo 14, satisfaze-nos a cada manhã com teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Versículo 15, dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição, compensa-nos pelos anos que sofremos. Todo mundo que já passou um período de sofrimento? Então, Moisés está orando aqui, Senhor, compensa-nos pelos dias de sofrimento. Tem misericórdia, né? Tem misericórdia de nós. Oração. O cara clamando pela bênção de Deus. Você clamando pela bênção de Deus. Versículo 16, que nós, teus servos, vejamos os teus feitos outra vez, que nossos filhos vejam a tua glória. Versículo 17, seja sobre nós a bondade do Senhor, nosso Deus, faze prosperar nossos esforços, assim faz prosperar nossos esforços. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Depois, quando você chegar em casa, pega esse Salmo 90, vai dar uma estudada nele lá. Ok? Vale a pena, hein? Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Primeira coisa, conheça o Senhor. Sabe? Tem muita gente enganada no quesito conhecer Deus. Muita gente. Talvez você conhece bem religião. O que a religião produz? Mas não conhece Deus como deveria conhecer. Segundo ponto, aprenda a partir de hoje a tomar conhecimento da brevidade da vida. Por que a maioria dos jovens eles não têm esse cuidado de fazer investimento, de estudar, de se preparar? Porque eles acham que a vida nunca vai acabar. Aí quando os caras chegam na idade de 50, 60, daí para frente, o cara vai acordar. Ixi, agora? E agora? E agora? E agora? Você pode até conquistar alguma coisa, mas você vai ter que trabalhar muito mais. Muito mais. Quando eu estava fazendo direito, eu estava fazendo direito sendo pastor dessa igreja. E pai. Certo? Não poucas as vezes eu estava na sala de aula, um irmão ligava, pastor, meu filho está endemoniado, o que eu faço? Eu tinha que sair da sala de aula, orar. Era um problema na igreja, era um problema ali, era um problema acolá.
Consegui terminar o curso? Consegui. Mas foi fácil? Não, foi não. Foi não. E quando não eram os problemas que eu tinha aqui na igreja, era a coordenadora do curso, que sabia que eu era pastor, que um dia me chamou que tinha um aluno lá no último andar, queria pular. Era para mim ir lá. Quando era um aluno que queria pular do prédio, era um professor que estava na sala dos professores, que não queria sair de lá. Estava travado. Aí eu falava para ela, como é que eu fico nessa história? Eu preciso pegar aula? Não, pastor, Deus proverá. Aham, tá bom. Aí no dia da prova, os alunos falavam para mim, pastor não cola. E os infelizes tudo colando. Aí eu tinha que arrastar num 7 lá, porque era a média. E os caras tirando tudo 9, 10. Eu 7. Certo? Por quê? Porque tudo passa na nossa vida. Você tem tempo agora? Estude. Você tem tempo agora? Perdoe. Resolva seus problemas. Não deixa o trem para amanhã, não. Deixa não. Deixa não. Corra atrás. Amanhã pode ser tarde. Amanhã o dia pode nascer para todos, de menos para você. Ou de menos para a pessoa que você mais ama e que você tem problema com ela e não resolveu. Você imagina como é que vai ficar a sua cabeça? Essas coisas é muito importante, porque está aqui na Bíblia Sagrada, irmãos. Toma conhecimento da brevidade da vida. Certo? Trate seus pecados ocultos. Trate eles. Mas trate com muita dureza. Muito rigor. Não permita que esses pecados destruam você. Porque Paulo deixa isso bem claro, que o salário do pecado é a morte. Ok. Então a gente não pode brincar com o pecado. Nunca. Sansão brincou com o pecado e a vida dele acabou. Um cara que foi separado como nazireu de Deus. Cara que tinha uma força excomunal. O cara chegou a carregar um portão de mais de 1 tonelada nas costas. E não só carregou descendo ladeira abaixo, não. Subindo um monte. Mas sabe como ele fazia isso? Pelo poder do Espírito de Deus que estava sobre ele. Mas ele brincou tanto com o pecado, que um dia a Bíblia diz, o Espírito de Deus já não mais estava sobre ele. E ele foi lutar contra os seus inimigos. E os seus inimigos o mataram. Então a gente não pode brincar com aquilo que a gente não pode brincar. Certo? Que Deus te abençoe. Que o Senhor cuide de você. É por isso que é importante congregar. Porque você pode receber aqui uma orientação que pode mudar a sua sorte hoje. Pode definir a sua vida daqui para frente. Pode mudar o seu roteiro para viver uma vida muito melhor. Porque essa é a vontade de Deus. Quem escreveu esse salmo foi Moisés, o grande Moisés. Grande Moisés.
extraordinário, Moisés. Porque com 130 anos, quando Deus falou que ia levá-lo, ele falou assim: não, o Senhor quer morrer, não. Quer não. Porque ele achou pouco viver 130 anos. Então tudo passa muito rápido. Acelera aí. Sirva a Deus como você nunca serviu. Busque a Deus como você nunca buscou. Vamos começar um jejum amanhã, para a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Entra nesse jejum. Ok? Entra nesse jejum. Para você estar bem. Onde é que a gente dá valor na vida, na saúde, quando você está ruim? Quantas pessoas estão internadas nesse momento? Desesperadas. Precisando de um milagre. E nós estamos aqui bem. Aleluia. Graças a Deus. Quantos dormiram bem essa noite? Aleluias. Isso é um privilégio, né? Graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pelo teu favor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela sua infinita graça. Só o Senhor pode mover em nós, sobre nós, através de nós. Ser com a tua igreja, ser com o teu povo. No nome de Jesus. No nome de Jesus.